tudo do Cruzeirão a partir de agora. Ao vivaço, Emerson Pansieri. Um abraço, bom dia, Pansi. Um abraço, Cirilo. Ótimo dia para você também, para os nossos comentaristas. Grande Alexandre Simões, Ale Oliveira, Nação Celeste ligada com a gente aqui na Itatiaia, chegando com as últimas do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro. Fim de semana não tem o Cruzeirão em campo, não. Até porque ele vai fechar a rodada no sábado que vem, mas dá para fazer aquela aposta em ganhar uma grana com a Betfair. Cirilo, eu até falei isso na manchete, abrindo o programa, porque muita gente não está entendendo a da intertemporada do Cruzeiro, que foi uma situação até colocada pela CBF. E aí, vamos colocar assim, entre aspas, para proteger a seleção brasileira, para deixar o campo da Arena Pantanal legal para a seleção, que vai fazer a preparação também utilizando o campo até o jogo das eliminatórias. Mas é que o Cruzeiro ganhou, então, essa semana em relação aos outros times. E o que está fazendo o Zé Ricardo com a comissão técnica do Cruzeiro? Está dedicando a preparação física. Está dedicando a melhoria do condicionamento desses jogadores. E aí, não é só colocar o atleta para correr, dar a volta em campo, não é isso. Esse aí é o futebol antigo, esse futebol acabou. Óbvio que as corridas, o sprint, né, a aceleração, dar aquela freada também, que isso também faz parte de uma atividade física, né, entre tantos exercícios, acontece, mas também o fortalecimento dessa musculatura dos atletas para suportar este mês de outubro, por exemplo, que vai ser um mês puxado para o Cruzeiro. O Cruzeiro faz essa partida contra o Cuiabá, né, no dia 14, esse duelo às 9 horas da noite, na Arena Pantanal. E aí tem um duelo na quinta-feira contra o Flamengo, no dia 19, né? É um clássico do futebol brasileiro, esse jogo em casa. E depois tem um clássico, e aí regional, nacional, contra o Atlético, domingão, às 4 horas da tarde, na Arena MRV. Ou seja, depois desse jogo, ainda vai fazer um duelo contra o Bahia. Então, vai para aquela pegada de meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. E em relação aos outros clubes, o Cruzeiro está utilizando esse tempo para dar uma oxigenada na galera, para fortalecer a turma, para fortalecer esses trabalhos. Até lembrando que é aquela informação que trouxemos aqui anteontem, esse jogo contra o Fortaleza ficou a definir. Então, se não teria também essa partida. É a comissão técnica pensando no melhor desses atletas. E aí um jogador ganhou essa chance também de melhorar a parte física, completando aí de 10 a 11 semanas de preparação, que é o Matheus Pereira, mas não dá só para pensar nesse atleta. É para pensar num todo, para pensar no elenco do Cruzeiro, para essa maratona de jogos, finalizando o mês de outubro. Cirilo. Boa, Pansieri. Ale Oliveira, um abraço, bom dia. Tudo bem, Ale? Muito bom dia, viu? Não quero dar dica de nada da pergunta de hoje, mas vocês estão bem, né? Vocês estão bem? Você vê, ô Simões, vocês estão bem? Sexta-feira o homem vem aqui pra ficar avacaiando o negócio. Mas tá bom, Ale, o negócio é o seguinte, dessa história de intertemporada do Cruzeiro... Sou educado, né? Sou uma pessoa educadinha. Impressionante, eu fico impressionado às vezes. Ale, sobre essa história de intertemporada do Cruzeiro, sobre essa atenção à preparação física que tá trazendo o Emerson Pansieri, o que eu espero depois disso é que seja um Cruzeiro mais intenso, um Cruzeiro que brigue mais, porque tá brigando pouco, né, Ale? Eu acho que você tá sendo até generoso, né, com esse período de treinamento. É cachorro louco, né? Sangue na bobina, é você morder no pescoço. Só tem final de campeonato a partir de agora. Exatamente, até porque a gente tá num futebol cada vez, o Simões pode falar com mais propriedade, porque ele nasceu em 1912, o futebol tem se transformado em cada vez, antes, né, desculpa, o futebol tem se transformado cada vez mais numa disputa física e tática, né, cada vez menos técnico. E aí é uma realidade que não é muito feliz, mas é uma constatação. Quem corre mais está mais próximo da vitória. Se você corre mais e tem talento, aí você está próximo do título, né? Isso tem acontecido com o Botafogo, inclusive aconteceu no primeiro turno. Então o que a gente espera é de um time que corra mais do que todo mundo. Para quem trabalha bem e para quem está chegando agora, como é o caso do Zé Ricardo, é muito bom você ter esse período, porque aí você consegue mais ou menos dar ali a sua cara pro time, você pode testar soluções, ele precisa de algumas pro ataque principalmente, né? Então, acho que esse período tem aí vários aspectos positivos, evidentemente que a gente precisa ver se na prática vão funcionar.
Ô Simões, bom dia para você também. Em equipes onde limitações técnicas existem e elas ficam claras ao longo das temporadas, ao longo das competições, o que a gente espera de fato é isso, que seja um Cruzeiro que brigue mais, né, na sequência da temporada, um Cruzeiro mais intenso, Cruzeiro que corra, que se entregue e evidentemente vai ser importante que o Zé Ricardo forneça também alternativas, né? Um bom trabalho da comissão técnica e dos caras também, que seja um Cruzeiro que brigue bastante, porque o campeonato vai exigir, sobretudo a partir de agora, Simões. Isso, Cirilo. Bom dia, Alê, Pansieri. Quem nasceu em 1912 foi o glorioso América. Perfeito. 30 de abril de 1912. Perfeito. Um dos grandes clubes da história do futebol brasileiro. Verdade, sem razão. Você não sabia disso? Você nasceu um pouco antes. Isso. Aqui, Cirilo, o fundamental, sabe? Eu acho que o Zé Ricardo chegou ao Cruzeiro e eu acho que ele está vivendo uma crise de identidade. Qual é essa crise de identidade? Entre armar um time que briga contra o rebaixamento ou armar um time tentando usar o que ele tem de melhor. Pode parecer um contrassenso, mas não é. É que o Cruzeiro, ele tem um poderio ofensivo muito maior do que defensivo e no meio de campo. Isso é um elenco desequilibrado. Então, se a gente fala no ataque de Bruno Rodrigues, a gente fala de Wesley, a gente fala de Arthur Gomes, a gente fala de Matheus Pereira, a gente fala de Matheus Vital, que está vivendo uma fase horrível, mas tem história, a gente fala de Gilberto. O que acontece? Ele tem uma certa fartura diante da escassez de jogadores de meio e diante da falta de qualidade no setor defensivo. Então, o que ele precisa? Ele precisa tentar encontrar uma maneira de o Cruzeiro jogar como joga uma equipe que briga contra o rebaixamento, e é isso que o Cruzeiro faz na Série A do Campeonato Brasileiro. E a equipe que briga contra o rebaixamento, ela vai à Arena Pantanal jogar contra o Cuiabá, especulando e tentando explorar o erro do adversário, que tem a obrigação de sair para o jogo. Contra Flamengo e Atlético, então, nem se fala. E não é vergonha nenhuma isso, muito pelo contrário. E na última segunda-feira a gente viu o Goiás executar muito bem e quase venceu o líder Botafogo no Engenhão, apesar de ter uma qualidade muito inferior. Ô Pansieri, daqui a pouquinho no debate vamos falar bastante sobre o meio-campo do Cruzeiro, que vai ter que ter mudança obrigatória. Você já tem trazido, tem informado aqui na Itatiaia. O primeiro homem do meio-campo vai estar fora, vai estar suspenso. Já no debate vamos discutir o que pode fazer o técnico Zé Ricardo. Prossiga, Emerson Pansieri. Prossigo sim, ô Cirilo. Eu tô na curiosidade. Quem vai fazer esse volante aí primeiro? Porque o Jussa tá fora, né? Olha, daqui a pouquinho vamos falar. Eu vou falar aqui, o torcedor vai ficar chateado, porque parece que a gente está querendo empurrar o jogador, né? Mas eu acho que ele deve colocar o Machado, né? Inclusive, quem tá vendo aí a propaganda da Betfair, que puxa a fila ali é o Machado, o Bruno Rodrigues com cara de bravo e o Vital sorrindo ali na propaganda da Betfair. Mas eu tô achando que vai ser isso. Deve ser o Machado para ser o substituto aí do Jussa, porque já fez essa função. E aí não dá para falar em falta de experiência, sabe o peso da camisa, sabe o jogo que vai ser difícil. Não sei se ele ia colocar o Ian Lucas, por exemplo, que é volante. Aí estão especulando colocar o Lucas Oliveira de volante, gente. Sei lá, não sei. Eu ainda não teve trabalho tático até para eu falar isso aqui, né? E dar informação. Mas eu tô trazendo uma opinião de quem vê o jogo, né? Então, assim, vai ter que falar assim, fazer uma mentoria aí pro Machado, para entrar bem, saber da responsabilidade. Mas deve ser ele. Agora, essa é um ótimo tema, eu quero acompanhar esse debate de vocês. Uma informação também, Cirilo, para colocar aqui na mesa, no jogo, e foi muito legal fazer aquela transmissão aqui com imagem, quarta-feira, do Sub-20 do Cruzeiro, né, que fez aquele primeiro confronto contra o Coimbra, perdeu por 2-1, e o Fernando fez aquele gol salvador que deixa o Cruzeiro vivo para conquistar esse Mineiro Sub-20, Mineiro Júnior, né? O D'Alessandro teve uma hora que desceu, e aí eu fui lá bater um papo com o coordenador técnico do Cruzeiro. Não foi ali entrevista, era bater papo. E ele falando, Cirilo, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Porque você pode olhar o fórum aí do chat no YouTube, na sua rede social, na minha, do Simões, do Alê, todo mundo fala assim, dá chance pra base, vamos colocar a molecada. E aí a informação. O D'Alessandro fala assim, Pansieri, temos que fazer essa transição, eu expliquei ali de uma forma até um pouco mais rápida, porque a jornada não dava tempo, temos que fazer essa transição de forma inteligente,
para não queimar essa molecada, para não colocar uma pressão em cima de um garoto que às vezes não sabe vivenciar essa pressão, que vai entrar no jogo e vai afogar, né? Ele já vai entrar e sabe que precisa correr, dar o sangue e tal. E aí, às vezes, numa partida, aí acaba queimando o atleta. Por isso, esse trabalho também, que é executado na intertemporada que eu acabei de explicar da preparação física, tem a presença de alguns jovens no intuito de maturar esses jogadores para que eles cheguem. Por exemplo, o Cruzeiro resolve aí um número de pontos legal, aí pode começar a dar minutagem para essa turma, para essa galera, até para ver a base do Cruzeiro. Antes da chegada do Ronaldo estava uma confusão, né? E aí ele também foi começando a arrumar a casa, uns contratos meio faraônicos, sabe? Uns contratos meio estranhos, você olhava assim, era um negócio meio esquisito e tal. Compensação, tinha outro bom de bola que vai embora rapidinho, né? O Vitor... Que protegeram mal, né? Exatamente. Então... E é coisa de antes, bem antes. Aí foi mais uma informação para eu trazer no Rádio Esportes. Até isso, tudo isso está sendo colocado na balança para que o Cruzeiro tenha jogadores que possam subir com qualidade, que cheguem no profissional e rendam. O Fernando, até o Jorge Nicola, centroavante, deu uma informação aí recente, e não tem problema, né? Aqui na Itatiaia a gente cita, né, os companheiros. Talentoso esse cara, hein, esse Fernando, hein? Fernando pode ser adquirido em definitiva pelo Cruzeiro, ele pertence ao Água Santa. Eu até puxei ele para conversar, e aí, sou de São Bernardo e tal, tem 18 anos. É esse movimento, fazer contratações de forma certa, gastar o dinheiro de forma certa, sem fazer nada de forma fora dos pés no chão, que é a política tanto no profissional quanto na base.